Olá pessoal, meu nome é Aristides e hoje nós vamos gravar mais uma solução de questão desafio. Dessa vez o tema é sobre frações. Aqui vamos ao enunciado da questão. Uma pessoa comprou determinado número de pastas para guardar documentos. Utilizou 3/5 delas para guardar documentos antigos, 1/3 para documentos recentes e ainda restam 2 pastas. O número de pastas utilizadas para guardar os documentos antigos foi? Primeiro passo, pessoal, anotar os dados. Toda vez que vocês pegarem uma questão, anotem os dados. Isso é muito importante, porque a partir deles é que nós vamos ter os elementos suficientes, né, para a gente construir o raciocínio necessário para resolver de forma correta a questão. Então, o primeiro dado é o número total de pastas, né, que nós vamos chamar de X. A segunda informação, o enunciado diz que 3/5 do total das pastas foram utilizadas para guardar documentos antigos, ou seja, 3/5 de X. De forma muito semelhante, o número de pastas para guardar documentos recentes, o enunciado nos disse que foi 1/3. Então, 1/3 de X. E depois disso tudo, ele nos fala que restaram, né, sobraram 2 pastas. Com esses dados, nós vamos esquematizar, né, nós vamos montar uma equação que corresponde à seguinte: x é o número total de pastas, né? Aí ele diz, olha, eu reservei 3/5 do total para guardar documentos antigos, ou seja, menos 3/5 de x. Aí depois ele diz, olha, e eu peguei 1/3 dessas pastas, né, do total e reservei para guardar documentos recentes. Ou seja, eu estou retirando, né? Eu estou guardando uma quantidade de pastas para um determinado fim. Aí depois disso tudo, né? Depois de tirar 3/5 para guardar documento antigo e depois de tirar 1/3 do total para guardar documentos recentes, ainda me restaram 2. Portanto, a equação que nós temos que resolver é essa. Só que essa é uma equação que contém um diferencial, né? Ela contém frações. Ou seja, nós vamos aplicar técnicas para fazer operações com frações no final das contas. Aí aqui, um primeiro passo, né, nós temos x dividido por 1, que isso é igual a x. Então eu não mudei nada, né, eu só estou reescrevendo na forma de fração. Aí uma estratégia que nós vimos em sala de aula, inclusive, para resolver um determinado conjunto, né, determinada quantidade, 3, 4, 5 frações, é ir por partes, né? A gente vai agrupar em pares de frações, por isso nós selecionamos essas duas primeiras e vamos resolver. Aí qual a técnica, né? É observar quem é o numerador, quem é o denominador e realizar a multiplicação, né? O produto entre os denominadores. Aí o primeiro passo, né? 1 vezes 5, 5. Aí depois nós vamos realizar essa espécie de multiplicação cruzada. X vezes 5, 5x. Aí a gente anota agora no numerador, 5x. Aí observem que eu tenho que conservar o sinal ali, né, que é de subtração. Se a gente tivesse somando frações, a gente colocava o operador de mais, né, de adição. Mas como é subtração, coloca o de menos. Aí agora, né, 1 vezes 3x, 3x. Aí a gente reescreve, né? Só recapitulando aqui rapidinho. A gente fez denominador vezes denominador. Aí ficou 5 vezes 1, 5. E depois aquela multiplicação cruzada, né? De selecionar 5 vezes x. Aí ficou 5x. E depois 1 vezes 3x. Ou 3x vezes 1, tanto faz, que nos resulta em 3x. Certo. Aí após reescrever aqui essa fração, né? A gente vai realizar exatamente a mesma operação, né? Eu vou pegar 5 vezes 3, que dá 15, e anotar aqui no denominador. E depois a multiplicação cruzada, né? 3 vezes
esse conjunto aqui, 3 vezes 5x menos 3x. E aqui 5 vezes 1x, né? Que dá 5x. E sempre lembrando, né? Muito importante conservar o sinal, que nesse caso é de subtração. E tudo isso é igual a 2. Aí aqui nós vamos resolver, né? Por meio do chuveirinho, né? Que a palavra é um pouco mais técnica, né? Da regrinha, do método, né? É propriedade distributiva. Mas é muito comum a gente chamar de chuveirinho, né? De forma didática. Ou seja, consiste em eu pegar esse 3 aqui, né, o número que está fora dos parênteses, e multiplicar pelo primeiro termo, que é o 5x. 3 vezes 5x, 15x. Menos 3 vezes 3x, 9x. E aqui, menos 5x, tudo isso igual a 2, né? Dividido por 15, lembrando. Aí vamos fazer, né? 15x menos 9x, 6x. 6x menos 5x, somente x. Aí vamos reescrever aqui, x dividido por 15 igual a 2, né? Aí eu vou pegar 15 vezes 2, 30, né? Portanto, x é igual a 30. Isso corresponde ao número total de pastas. Pergunta: acabamos a questão, a gente vai voltar ao enunciado e marcar lá, alternativa é 30? Não, pessoal. É muito importante. Aqui fica o alerta, né? E uma dica. Temos que observar o que o enunciado pede. A gente deve seguir à risca o que o enunciado está solicitando. Aí recordando, né? O que ele pede, na verdade, é o número de pastas utilizadas para guardar os documentos antigos. Esse 30 que nós acabamos de encontrar corresponde ao número total de pastas. Aí recordando, o número de pastas selecionadas para guardar documentos antigos é de 3/5 do total, né? Ou seja, 3/5 de x, 3/5 de 30. Então, basta multiplicar, né? 3 vezes 30, 90. 90 dividido por 5 igual a 18. Agora sim, né? A gente pode vir aqui e marcar a alternativa C, 18. Corresponde ao número de pastas utilizadas para guardar documentos antigos. Então, finalizamos por aqui a questão e só deixando o contato das nossas redes sociais, né? Página do Instagram, página no YouTube, em que nós semanalmente postamos resolução das questões de desafio. Então, vocês podem encontrar aqui nos vídeos a playlist com todas as questões de desafio que gravamos até então. E muito obrigado, pessoal, e até a próxima.